Povo meu, sejam muito bem-vindos. 11 dias sumidos, entre aspas. Eu acabei nem vendo, mas eu apaguei 2 vídeos meus na minha câmera, ao qual eu não lembro quais eram os vídeos que eu ia postar. Se eu não me engano, era por conta do trabalho que eu não conseguia postar. Celular com bateria arriando e eu não consegui postar. O último vídeo meu no YouTube foi o pós-jogo de Vasco 1, Operário 1 e Vasco 1 pela Copa do Brasil. Entre esse tempo todo, esse ato todo, primeiramente dizer que sábado eu fui para Mauá e voltei hoje. Estava com minha mãe e tal. Acompanhei a goleada do Botafogo no Internacional, vi um pouco, na verdade, eu vi um pouco a goleada do Botafogo no Internacional que passou na Record à noite. À tarde tinha visto um bom jogo entre Galo e Fluminense, a derrota do Fluminense para o Galo, 3-2. Enfim, eu estava muito vendo um pouco as partidas, mas não estava conseguindo fazer nenhum conteúdo. E aí me vem, hoje é terça-feira, né? Me vem essa terça-feira e a gente tem a notícia que ocorreu toda segunda-feira e hoje eu posso, depois de 48 horas, tá falando um pouco sobre essa notícia, né? Todo mundo já sabe, eu também já sei, mas como só pude ter tempo para fazer o conteúdo agora, por volta de 7 da noite, hoje da terça-feira, Carlo Ancelotti é o novo treinador da seleção brasileira. E eu já quero dar alguns avisos assim, aqui primeiramente técnico. Estou tentando o material necessário para melhorar essa iluminação. E sobre, por exemplo, resenha aleatória, deixa eu tentar te explicar que serão 2 quadros que eu espero estrear e que pegue muito bem, às vezes, muitas das vezes, no Mundial de Clubes, principalmente o Deixa eu tentar te explicar, que é um quadro tático, sobre as vinhetas, tudo isso direitinho, o lançamento, a gente vai estar conversando. Resenha aleatória, eu já fiz uma sobre o Romário, aí eu vou continuar fazendo algumas resenhas aleatórias, aí, algumas conversas informais. Sobre Carlo Ancelotti, eu vou tentar com um amigo fazer uma live no Instagram, muito provavelmente na sexta-feira, para ele me explicar quem é Carlo Ancelotti, né? Vou ajeitar com ele, vou estar da minha casa, ele vai estar da dele, ele vai sair do trabalho dele, a gente vai fazer uma resenha também lá no Instagram, canal do Wesley de Souza. Por quê? Porque eu quero entender muito esse fenômeno, Carlo Ancelotti. Ele foi campeão da Liga dos Campeões pelo Milan e pelo Real Madrid. Eu não tenho os números certos, as datas certas, fico no Real Madrid mais recentemente, né? Agora com a geração Vinícius Júnior. E com o Milan parece que foi com o Kaká, se eu não me engano foi 2006, 2007. Ele faz o Kaká ser o melhor jogador do mundo. Muito bem, mas vamos lá. Mas ele também foi campeão pela França, com o PSG, né? Normal ganhar lá. Não sei se ele tem com o Lyon também. Bayern de Munique, na Alemanha, muito normal. Na Espanha com o Real Madrid, ou só tem o Real Madrid, o Barcelona na maioria das vezes. De vez em quando vem o Atlético de Madrid, Chelsea. E agora eu não me lembro qual é o outro, qual é o Milan, né? Milan, Chelsea, Bayern de Munique, Real Madrid e PSG. Isso. Fica esses 5 times aí, esses 5 títulos, um gigante ou um grande para cada uma das maiores nações do futebol europeu. Ele vem e eu já vou dar um pitaco. Eu falei uma hora
Eu falei num grupo do WhatsApp que vai vir um treinador, o grupo de jornalismo de futebol, me lembra, o Ancelotti que está querendo trazer um treinador do retrancado, do retranqueiro futebol italiano. Vai vir um retranqueiro aí. Muito bem, eu fui achincalhado, nunca acompanhei um trabalho do Guardiola, do Ancelotti, como muito pouco acompanhei do Guardiola, entre aspas, acompanhei bem o Barça, quando eu vi alguns jogos da época de 2007 a 12, o Barça do Raika, o Liverpool do Klopp, né? Escalação de cabeça, não vou lembrar, não tem nenhum jogo grande na memória, meu, assim, tem das decisões, né? Mas eu nunca acompanhei o trabalho a fundo de um treinador europeu, de uma equipe europeia, e queria muito até. Se um dia Deus me permitisse até ser diretor de futebol, além de jornalista, para me saber qual é o treinador, a linha de treinadores que eu gostaria de seguir ou que caberia, por exemplo, no meu Vasco e a linha de trabalho de pensamento, até mesmo na seleção. Então eu não acompanho muito o Ancelotti na vida dele para entender ele, né? Mas parece que já é um fenômeno. É fenomenal do jeito que se fala muito dele. Chegou um Ancelotti, vai vir um Ancelotti, a primeira convocação do Ancelotti, o primeiro pum do Ancelotti, o primeiro arroto do Ancelotti. Todo mundo está falando de Carlo Ancelotti. E ele já vem com, em vez da gente estar falando também, tá tanta resenha que em vez da gente estar falando de quem ele vai trazer como preparadores e tal, já saiu notícias de 5 milhões de reais, já saiu notícia de apartamento no Leblon, já saiu notícias de que ele, né, aí é a maior maluquice do mundo, ele queria morar na Europa e só vir na seleção para convocar e para treinar na Granja Comari. Desculpa, não tem como. Então a gente tem muito medo dos nossos jogadores aqui do Brasil não, não estarem na convocação, nada contra os jogadores brasileiros que jogam na Europa, mas é muito. Vou voltar a falar do pum-pum do futebol europeu, do treinador europeu, da Liga Europeia, parece que é mais cheiroso do que o nosso. E é tudo, fede a mesma coisa, a bola é a mesma. E eu acho que a gente tem muito mais qualidade de coordenação motora, de psicologia, de malemolência, de malandragem à parte, para jogar o nosso futebol, para jogar o futebol, né? Eles são muito, o europeu é muito dependendo, vamos falar do italiano, o português e o espanhol nem tanto, mas o italiano, o inglês, o russo, o francês é mais leve, solto, mas não é tão competitivo. Mas é muito rígido, o italiano e o inglês. Então o nosso futebol é muito mais carismático, mais nobre, tem uma nobreza de corpo, corporal, de coordenação motora. Esse jogador, essa habilidade do jogador brasileiro é muito importante para a seleção brasileira. Quando você convoca 23 jogadores da Europa, vamos dizer assim, ou de 23, 20, que eles ficam muito tempo fora do Brasil, eles estão aprendendo, mas só treino um turno, não importa, mas é tática, físico, e 10% técnica, é 4-4-2 toda hora, é 4-3-3 toda hora, linha de 20, 50 metros e tal, e eles não têm treino de habilidade, eles não têm roda de bobinha à vontade, eles não têm um rachão à vontade, né? Se perde tudo, né? O jogador de futebol com 13, 14 anos aqui no Brasil, se ele for para a Europa ganhar uma bolsa, ele não vai poder jogar golzinho. Ele vai chegar lá e vai ter que cuidar do corpo dele até se aposentar. Aqui o moleque aqui, ele joga golzinho e ele brinca de pique, pega, pique, esconde, bolinha de gude, peão, para quê? Para desenvolver a mente dele, o cérebro dele, né? Então é muito disso. O Ancelotti, ele não sabe disso.
Ele precisa saber, né? Ele precisa entender que aqui no Brasil, os jogadores de futebol, além da tática, além da técnica, além da parte física, da parte de explosão, tem uma parte mental que o social brasileiro mostra para o menino, para o garoto, que quando cresce, quer dar um elástico, quer dar um lençol, uma lambreta, um drible da vaca, quer bater uma bola fatiada de falta, jogar muita bola. Quer muito demonstrar o teu futebol. E se o Ancelotti não entender isso, ele vai limitar a seleção brasileira. O quê? Ou limitar esses atletas, quando eles forem convocados, ou não levar, só levar os jogadores europeus. E vamos dizer, o Neymar, todo mundo fala do Neymar, eu não levaria, muito tempo que não joga bola, não. Thaís Matos falou dos anos, acho, desde 2017, 18, 16, 17, nós não vemos o Neymar jogar uma bola muito grande assim. E aí abre espaço para jogadores, tanto na Europa, Rodrigo, Vini Júnior, quem sabe o PP volte, PP que está lá no Benfica, ganha uma oportunidade. Aqui no Brasil, Pedro, Gabigol, Veiga, Bruno Henrique, Eduardo, entre outros jogadores, Júnior Santos. Nas laterais, acho que nós temos laterais para se pensar, Wesley, Guilherme Arana, Ayrton Lucas tem que ser titular do Flamengo, que vai ajudar muito mais do que o Alexandre numa seleção, o Fagner se recuperar, então Murilo do Palmeiras, então a gente tem esboço, Cadimiro, João Gomes, quem sabe recuperar o Ilharão, Bruno Guimarães, para a gente ter um esboço muito bacana, mas ter assim uma parte europeia e uma parte brasileira para trazer a brasilidade perfeita para a Copa do Mundo. A gente tem um ano. Depois a gente pensa em 2030, se ele vai ficar mais 4 anos depois. Para agora, o Ancelotti tem que entender que ele precisa juntar os principais jogadores, com bons de bola e com malícia. Uma maldade, entre aspas, não é maldade de mau caratismo, mas uma malícia de deslumbrar o adversário. Ele precisa muito entender disso. Não gosto da história do... Gosto da história do europeu, gosto, mas também não gosto da história de... o europeu vai salvar tudo. Como eu falei, se ele não seguir essa cartilha, ele não vai salvar nada. Se a gente pensar, olha, é o técnico europeu, é o treinador europeu, ele está seguindo a cartilha da Europa, sem saber que o Brasil é pentacampeão do mundo. Ele já sabe. E a gente foi pentacampeão do mundo seguindo a nossa cartilha, e a gente quer que volte muito a nossa cartilha, que eu acho que desde 2006, quando a seleção abriu tudo lá, portas abertas, começou uma rigidez na era Dunga, depois Filipão e tal. Se ele seguir a cartilha solta da seleção brasileira, com mais a cartilha dele de comprometimento, acho que dá muito certo. Eu espero que o Ancelotti passe a ver os jogos do Campeonato Brasileiro, passe a ver os jogos da Libertadores, dos clubes brasileiros. Ano que vem, estaduais, pode surgir um Neymar de 2010, 2026. O Neymar atual ele não vai, mas um moleque que joga muita bola, leve. Pensa aí, centroavante, Luiz Roberto, Pedro, Gabigol, Tiquinho Soares, Igor Jesus, centroavantes estão aqui, não estão na Europa. Com todo respeito ao Hendrick. Nem o Richarlison tá tão bem assim. Então, eu acho que ele precisa pensar muito bem, fazer uma autoanálise, uma autocrítica, uma reflexão no o que eu vou fazer com essa seleção. Porque eu estou pedindo até para me morar aqui ainda na Europa e ir lá só convocar. Eu acho que eu tenho que dar muito certo. Eles precisam confiar em mim, precisa ter uma simbiose, seleção brasileira e torcida. Até porque, Ancelotti, com o tempo você vai saber o que está acontecendo no Brasil fora futebol.
E o resgate do futebol brasileiro também é um resgate do Brasil, sair da formalidade e da divisão que se encontra no nosso país hoje. Então, prazer, Ancelotti, parabéns por assumir a maior seleção de futebol de todos os tempos, comandar o maior futebol do mundo. Eu espero, né, que a seleção brasileira represente o maior futebol brasileiro, uma melhoria. Você pode trazer uma grande melhoria. E que você tenha muito sucesso aqui nesse um ano, trazendo o Hexa, ou não, porque não somos obrigados a ganhar tudo, mas estamos com saudade, a gente não quer quebrar o recorde de 24 anos sem títulos de Copa. Valeu, galera. Fui!